As férias estão chegando e as viagens também. Ficar por muitas horas parado durante um voo pode trazer consequências à saúde. A nossa repórter Priscila Celino conversou com um especialista em cirurgia vascular, o Dr. Márcio Stenbruck, sobre esse problema. Confira. Olá, hoje eu vou conversar com o Dr. Márcio Stenbruck, que é especialista em cirurgia vascular. Tudo bom, doutor? Tudo bom. Da outra vez nós falamos um pouco sobre as varizes, só que agora vamos falar dos problemas que as pessoas podem ter ao fazer longas viagens. As férias estão chegando, então as pessoas acabam pegando ônibus, aviões. Quais são os problemas? Na verdade, existem problemas relativamente sérios, né, em viagens muito longas, onde o indivíduo vai ficar muito tempo parado, sentado, mais especificamente avião. Ônibus pode acontecer, carro pode acontecer, mas esses meios de transporte são mais fáceis do indivíduo parar, sair um pouquinho, dar uma voltinha. Ao mesmo ônibus, a poltrona é mais larga, dá para esticar a perna. O sangue venoso que sobe das pernas para cima, obviamente para o coração, eles passam por essas veias que estão nas pernas. As veias roxinhas são as veias profundas. As azuis são as superficiais que estão embaixo da pele. A musculatura da batata da perna comprime essas veias, fazendo o sangue subir. O que não deixa o sangue voltar para baixo são justamente essas válvulas que existem dentro das veias. Então o sangue ele sempre vai numa única direção. Se o indivíduo está muito tempo parado e ele tem um defeito nessas válvulas, o sangue fica acumulado aqui embaixo e ele pode coagular. Ele forma uma coalhada de sangue, também chamada de trombo. Então, esse coágulo entope essa veia, dando o que a gente chama de trombose. Agora, se este coágulo solta daqui e segue pela veia, ele sobe até o pulmão. Como eu mostrei na outra imagem, o coágulo estava numa das veias da perna, ou seja, o indivíduo teve uma trombose na perna. Porém, esse coágulo pode soltar, subir, 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 subir e entupir uma dessas veias que alimentam o pulmão de sangue. E isso é a chamada embolia pulmonar. E com isso, o indivíduo vai sentir uma extrema falta de ar, pode morrer na hora, ou se o coágulo for pequeno, ele pode sentir como se tivesse uma dor no peito e a sensação de estar se afogando no seco. Quais pessoas têm mais propensão a ter uma trombose durante uma longa viagem? Isso é uma pergunta interessantíssima, fantástica. Os indivíduos que têm um risco maior de trombose em avião são os idosos, né, que já têm alterações circulatórias. Então, geralmente, indivíduo com mais de 60 anos tem que tomar alguns cuidados no avião. Indivíduos que têm alguma doença de base, principalmente varizes. Indivíduos que tenham, infelizmente, alguma doença tipo neoplasia, câncer, né, que esteja fazendo quimioterapia, alguma coisa do gênero, tem uma facilidade muito grande. E mesmo um indivíduo rígido também, dependendo das condições, pode acontecer. Não é que esteja completamente livre, mas é óbvio que isso acontece mais. Obesos também, então o obeso também tem uma chance muito grande, mas qualquer um pode ter isso. Esses têm uma chance maior. E quais atitudes então as pessoas devem ter ao fazer essas longas viagens, além de levantar de vez em quando? Sem dúvida. Bom, infelizmente, algumas companhias aéreas que a gente está acostumado aqui no Brasil, e mesmo algumas até norte-americanas, não tem, mas eu já vi isso em empresa asiática. Eles mostram um filminho mostrando como que o indivíduo faz na poltrona alongamentos com o pé, exercícios. Então, se há uma dificuldade de ficar levantando e andar um pouquinho a cada 2, 3 horas, o indivíduo pode fazer exercícios com o pé, alongamentos, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, pessoas que já tenham um certo risco, viajar de meia elástica, mesmo aqueles que não tenham risco também usar meia, só que meia elástica ela tem compressão correta, ela tem tamanho correto, então só quem pode orientar é um médico. E a alimentação durante a viagem também deve ser diferente? Nós devemos tomar alguns cuidados? Boa pergunta. Não alimentação.
Eu vou contar uma historinha para vocês. O primeiro caso de morte em avião por voo longo ocorreu, se não me engano, em 1990, década de 90, uma jovem de 27 anos voando de Melbourne, Austrália, a Londres, 20 horas de voo. O avião chegou, no que ela levantou da poltrona para sair e sair da porta do avião, ela caiu e morreu, de repente. Nossa. Aí, rememorando, rebobinando a história dela, quem estava junto dela no voo relatou que ela, durante o voo, sentiu algumas dores na perna. Essas dores eram, na verdade, uma trombose que tinha ocorrido e, no caso dela, o coágulo se soltou e foi para o pulmão. Inicialmente, deram nome a essa síndrome de síndrome da classe econômica, que é o que todo mundo imagina, síndrome da classe econômica, eu vou na classe econômica, eu vou lá sentadinho daquele jeito, né? Então isso vai acontecer só em quem viaja na classe econômica. Lê do engano. A chance é maior na classe econômica, mas quem vai de executivo ou até mesmo primeira classe, aí é menor a chance, também pode acontecer. Mas espera aí, mas se lá eles podem esticar a perna, por que pode acontecer também lá a trombose? Muito bem, não tem a ver com a alimentação, mas tem a ver com a hidratação. Todo mundo sabe que dentro da cabine do avião, ela é pressurizada. Então lá em cima nós estamos numa pressão menor, um ar mais rarefeito dentro do avião. O que isso significa? Quando o ar, a pressão é mais baixa, a gente perde mais água, porque nós normalmente perdemos água por evaporação, pela transpiração e pela respiração. Como a pressão dentro da cabine ela é menor do que aqui embaixo, então a gente perde mais líquido, o que pode fazer com que o indivíduo se desidrate dentro do avião. Até aí tudo bem. Mas aí que tem, geralmente quem vai na executiva ou na primeira classe, por favor, meu whiskinho, um vinho, né? Eu vou tomar meu álcool, vou relaxar e vou dormir. O álcool piora ainda mais a perda de líquido. Ele piora, ele aumenta a desidratação. Então esse indivíduo ele pode fazer uma coisa chamada hemoconcentração, ou seja, o sangue fica, entre aspas, mais grosso, porque ele perde um pouco de água, então ele fica mais concentrado. E isso também pode provocar trombose. E quando as pessoas chegam ao destino, estão com a perna um pouco inchada, o que elas devem fazer agora? Bom, então como eu estava falando, uma das prevenções é viajar com uma meia elástica. Então eu aconselho quem vai viajar, geralmente, usar meia elástica, mas aconselhada por um profissional, ir com um sapato que seja confortável de amarrar e não tirar no voo. Ou se tirar, tem que ser de amarrar, porque ele vai recolocar, não vai amarrar igual, porque ele vai estar inchado, mesmo com a meia vai estar inchado. Nas viagens nós costumamos andar bastante, então tem algum aconselhamento também de calçado para não ter nenhum tipo de problema? Sim, bom, aquelas viagens em que vai se andar bastante, isso é ótimo, porque a caminhada é fantástica, aquilo lá ajuda a bombear o sangue, melhora o retorno venoso, né? Mas quando eu digo caminhada, não é Disney em alta temporada, tá? Que você fica 1h30 na fila parado e anda 5 minutos para ir para outro brinquedo, né? É caminhada mesmo. É caminhada mesmo. Ah, vou conhecer Itália, vou conhecer não sei o quê, vou andar pelas ruínas e não sei o quê. Aí tudo bem. Agora, passeios como esses que eu acabei de falar, como grandes parques e tudo mais, na medida do possível, seria conveniente indivíduos que tenham problema na perna usarem meias elásticas. Calçado, geralmente um calçado adequado para a caminhada. Então que ele tenha o solado macio, né? E que o indivíduo possa fazer aquele movimento de báscula, calcanhar, ponta do pé. E doutor, para as pessoas poderem entrar em contato com o senhor, como é que elas podem fazer? Bom, quem tiver alguma dúvida e quiser tirar essas dúvidas ou conhecer mais alguma coisa, o site é o www.livredevarizes.com.br. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. E você, continue com o Shalom Brasil.